Então, Você acho muito importante. sabe que eu já fiz alguns exercícios. Eu vou acabar apanhando da minha esposa e vou apanhar do meu filho qualquer dia disso, porque eu já fiz alguns exercícios de chegar na chave de energia e desligar a luz. E deixar lá 1 hora desligado. Se a gente começa a conversar, bater papo, acende vela, o pessoal conversa e tal. Depois, de repente, a luz volta. Eu já fiz muito isso no passado, hoje eu não faço mais, né? Porque ele não é mais pequenininho. Se eu fizer, ele vai perceber. Mas era muito legal. Eu fiz isso algumas vezes na vida. E eu observo que quando acaba a luz, as pessoas conversam mais, se aproximam mais. Então, você sai um pouco daquela rotina, né? Daquela rotina do seu dia a dia, e se dedica mais ao grupo. E falando de grupo, o nosso assunto hoje é constelação familiar. Aí eu vou fazer a seguinte pergunta. O que é constelação familiar? Faz de conta que eu não te entrevistei há um ano, né? Faz de conta. Então, vamos lá. O que é constelação familiar? Por exemplo. Constelação familiar é uma prática integrativa complemenentaar que foi introduzida no SUS em 2017, se eu não me engano, tá? Como 2017. prática, 2017. Como acupuntura, cromoterapia, enfim, que já tem no SUS. Sim. E também ela é muito utilizada na área jurídica, como mediação de família. Que legal, hein? Muitos juízes, promotores, advogados utilizam muito. O pioneiro, né, que fez, um juiz, se eu não me engano, da Bahia. Maravilha. E ele que começou a fazer a constelação familiar no meio jurídico, tá? Maravilha, hein? É um sistema, na verdade, uma prática fenomenológica, tem que a língua enrola um pouco, mas é fenomenológica, que Bert Hellinger, que é um missionário, ele viveu 12 anos numa tribo Zulu, tá? Interessante. E aí ele começou a perceber certos hábitos, certos costumes que ele não conhecia, que ele não sabia. Certo. Depois disso, depois de um certo tempo, ele foi para Paris, se casou com uma mulher, com uma psicanalista. E aí, depois que ele se casou com essa psicanalista, ele começou a fazer um curso de psicanálise. E aí ele foi fazer vários outros cursos de terapias, enfim, e aí foi que ele criou a constelação familiar, que nada mais é que você colocar um tema, você pode fazer tanto em grupo como individual, pode fazer online ou individual, né, em grupo ou individual. E como funciona em grupo? Você tem o constelador, a pessoa que traz o tema, várias pessoas que vão representar esse tema. E quando esse tema, essas várias pessoas, quando você começa uma constelação, independente se ela é individual, com bonequinhos, que nós falamos, né? Ou se é em grupo, se forma um campo chamado campo morfogenético, que um biólogo, um cientista chamado Rupert Sheldrake, criou, né? Ele descobriu esse campo aonde nós temos o DNA de memórias do nosso sistema familiar. Que maravilha, hein? Quando você faz uma constelação familiar, você não traz só consciência para você ou só luz para você, você traz consciência e luz para o seu sistema familiar inteiro. Não, e eu vou falar uma coisa para você. Você sabe que eu venho estudando sobre constelação familiar e apometria há mais ou menos uns 2, 3 anos. Você sabe disso. E eu posso confirmar que na prática funciona. Na prática, e a coisa é muito séria, é muito séria. Val, eu sei que nos Estados Unidos, a NASA, ela recebe mais ou menos uns 20 bilhões de dólares por ano para investir em pesquisas e em estudos, né? Muito bem. Só que o exército norte-americano recebe por ano, em pesquisas, estudos, treinamentos e tudo mais, recebe 700 bilhões de dólares por ano, que é muito mais do que a NASA ganha, né? A NASA ganha 20 bilhões de dólares por ano, mas o exército norte-americano, Marinha, Exército, Aeronáutica, recebe
700 bilhões de dólares. Essa é a informação que eu tenho. Uhum. Na sua opinião, quem não deveria conhecer sobre constelação familiar, já conhece, não é verdade? Quem não deveria, já conhece. Não entendi a pergunta. Quem não deveria ter esse conhecimento, já tem, né? Quer dizer, Sim, o pessoal, vamos falar o pessoal do mal, vai. Quer dizer, não, então, tem, vamos lá. Vamos lá. Opa, gostei. O Bert, ele fala que a constelação é para todos, mas nem todos são para constelação, tá? Nem todo mundo entendi. vai para constelação. Tá. Na vida, o Bert, eu vou ser bem assim específica. Assim, específica no sentido, o que eu tô falando aqui não é uma verdade absoluta, é referente ao assunto constelação, tá? Pro Bert, não existe bem e mal dentro da constelação. Legal, que legal, tudo tem uma função. Propósito. Então, tem uma função. Por exemplo, dentro do sistema familiar, tá? Se você tem um assassino, se você exclui esta pessoa do sistema familiar, vamos dizer que o sistema familiar é um corpo e todos os membros desse sistema familiar são os órgãos desse corpo. Se você tira um órgão desse corpo, o que acontece? O corpo ele começa a reagir, porque ele acha que ele vai morrer. O sistema familiar é a mesma coisa. Se você tira um membro, se alguém exclui um membro da família, o que acontece? O sistema familiar ele começa a reagir, e então ele acha que ele vai morrer. E o que ele faz? Ele inclui esta pessoa pelo motivo que ela foi excluída. Nossa, que loucura! E aí o que acontece? Essa pessoa, ela, por exemplo, se for um assassino, várias gerações desta família vão ter assassinos representando a essa pessoa que foi excluída. Nossa, que loucura! Então, o julgamento não existe em constelação familiar, porque esta pessoa, ela teve uma função lá, né? Não que, de repente, matar pessoas é uma função, não estou falando isso. Mas ela, por esse motivo, o fato dela ser um assassino não quer dizer que ela não seja um membro desse sistema. Então, ele vai pagar o que ele precisa, porque mesmo ele sendo inocente, na constelação familiar não existe essa coisa de inocência e de vítima. Duas coisas que não existem também em constelação familiar. Que tá? loucura, hein? Então, por exemplo, se você mora numa cidade afastada, não teve nenhum contato com a cidade, e você mata alguém, você vai ser preso de qualquer jeito, mesmo você não sabendo se isso é certo ou errado. Na constelação familiar, na vida, é a mesma coisa. Você sendo inocente ou não, você sabendo a informação ou não, você vai... pagar o preço. Ter as consequências daquilo. Você vai ter que assumir a sua responsabilidade. Nós não trabalhamos com culpa, não trabalhamos com julgamento e não trabalhamos com perdão na constelação familiar.